Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 16. Gênesis, capítulo 46 ao capítulo 48. Partiu Israel com tudo o que tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Disse Deus: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência. Levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito: Jacó e seus filhos Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Uade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Er, Onã, Selá, Pérez e Zerá. Er e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Isacar: Tolá, Puvá, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram estes os filhos de Lia que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas foram 33. Os filhos de Gades: Ifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser: Imná, Isvá, Isvi, Berias e Será, irmã deles. Os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Foram estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela deu a Jacó, ao todo 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. Os filhos de Dan: Uzim. Os filhos de Naftalim: Jazel, Guni, Jezer e Silém. Foram estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua coxa foram as mulheres dos filhos de Jacó, foram 66 pessoas. Com os 2 filhos de José que lhe nasceram no Egito, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si a José para o encaminhar a Gósen. Quando chegaram à terra de Gósen, José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gósen. E tendo-se-lhe apresentado, lançou-se ao pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois vi o teu rosto e ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e informarei a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem. Quando o Faraó vos chamar e perguntar qual é a vossa ocupação, respondereis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, pois todos os pastores são abominação para os egípcios. Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado e tudo que tem, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José:
qual é a vossa ocupação? Eles responderam: teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é grave na terra de Canaã. Agora rogamos-te que permita que teus servos habitem na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a mim, e a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos por chefe dos pastores do meu gado. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Respondeu-lhe Jacó: os anos das minhas peregrinações são 130. Poucos e maus foram os anos da minha vida, e não chegaram aos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Então Jacó abençoou a Faraó e saiu de sua presença. Assim José estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que comprava, e trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando o seu dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, por que morreremos na tua presença? Pois não há mais dinheiro. Respondeu José: trazei o vosso gado, e vô-la darei por vosso gado se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Findo aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos a meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome lhe era grave em extremo. A terra passou a ser de Faraó, e José escravizou o povo de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porque eles tinham porção de Faraó e comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e o mantimento dos vossos filhinhos. Responderam eles: a vida nos tens dado, achemos graças aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por lei até o dia de hoje na terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e frutificaram e se multiplicaram muito. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os anos da sua vida foram 147. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, ele chamou a José seu filho e lhe disse: se achei graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas quando eu tiver dormido com meus pais, levar-me-ás do Egito e me sepultarás onde eles foram sepultados. Respondeu José: farei conforme a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele lhe jurou, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Depois dessas coisas disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: José teu filho vem a ti.
E esforçou-se Israel e se assentou na cama. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: Eu te farei frutificar e te multiplicarei, tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Ruben e Simeão, mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua no território que herdares, serão contados segundo o nome de seus irmãos. Vindo eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Vendo Israel os filhos de José, perguntou: Quem são esses? José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. Continuou Israel: Traze-mos aqui, peço-te, para que eu os abençoe. Ora, os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: Eu não esperava ver o teu rosto de novo, e agora Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e se inclinou à terra diante dele. Tomou José a ambos, a Efraim com a mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, à direita de Israel, e os fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai: Não assim, meu pai, este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Por vós, Israel, abençoarás e dirás: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu moro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço da terra a mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos amorreus.